no livro Resistência Cristã, publicado em 2002, ou seja, há 18 anos, pela Missão Portas Abertas, nós lemos estas palavras, num trecho. Durante quase 200 anos, o cristianismo ocidental levou uma vida protegida, livre de perseguição. Durante quase 200 anos, o cristianismo ocidental levou uma vida protegida, livre de perseguição. Em lugares onde tem havido opressão, no bloco oriental e em países subdesenvolvidos economicamente, os ocidentais têm sido pouco mais que espectadores interessados. Seria ingênuo, no entanto, esperar que as coisas continuem assim enquanto o Ocidente entra em uma nova era, na qual a cultura que garante a liberdade tem sido continuamente atingida. As nações ocidentais estão tentando lidar com a multirreligiosidade e o multiculturalismo. Como resultado, o conceito de, aspas bem grandes aqui, tolerância, tem sido valorizado, mas seu significado vem sendo sutilmente alterado. Tolerância agora exige negar que qualquer um tenha uma fé que seja absoluta. Eis a deformação do conceito. Na verdade, dentro do conceito atual de tolerância, há muita intolerância. O desafio para a igreja ocidental no século 21 será não apenas continuar acordada para fortalecer a igreja ao redor do mundo, enquanto esta enfrenta novas ondas de perseguição. Vocês sabem que neste exato momento 250 milhões de cristãos espalhados pelo mundo são duramente perseguidos por causa da sua fé. Em 50 países desse mundo. O desafio para a igreja ocidental, volto, no século 21, será não apenas continuar acordada para fortalecer a igreja ao redor do mundo, mas também ficar atenta ao que está acontecendo em seu próprio quintal. Isso será uma tarefa de valor inestimável. Os cristãos ocidentais encerram esse trecho do livro Resistência Cristã, da Missão Portas Abertas, missão que apoia cristãos perseguidos no mundo inteiro. O parágrafo final que eu leio a vocês é esse: os cristãos ocidentais não podem mais esperar desfrutar impunemente os privilégios da liberdade como no passado. Nos anos vindouros, a liberdade religiosa será, sem dúvida, um desafio. Esse livro foi escrito em que ano? Lançado? 2002. Há 18 anos a Missão Portas Abertas fez esse alerta. O Ocidente está perdendo a sua liberdade de fé. A última palavra desse trecho do livro Resistência Cristã é desafio. Desafio. Essa palavra indica trabalho, implica em mangas arregaçadas ou remangadas, implica em não se descansar. Quem está aceitando um desafio e quem ousa atravessá-lo, não pode descansar. Essa foi exatamente a postura de boa parte da igreja primitiva, a igreja dos primórdios do cristianismo, e foi justamente essa postura de se entender desafiada que possibilitou a chegada do evangelho até nós. Os cristãos primitivos entenderam os testes, os grandes desafios de fé a que Deus os submetia. E em meio a esses grandes desafios de fé a que Deus os submetia, eles optaram por não descansar. Eles queriam não o aplauso do mundo, não a aprovação do mundo, mas a aprovação de Deus. Pastor Moses Lee, ele faz parte de uma coalizão chamada Coalizão pelo Evangelho. Ele nos conta o seguinte: entre 249 e 262 depois de Cristo, ou seja, um período já da nossa era depois de Cristo,
A civilização ocidental foi devastada por uma das pandemias mais mortais de sua história. Embora a causa exata da praga seja incerta, a cidade de Roma perdeu cerca de 5.000 pessoas por dia no auge do surto. Uma testemunha ocular, o bispo Dionísio de Alexandria, um bispo cristão, escreveu que, embora a praga não discriminasse entre cristãos e não cristãos, olha a fala dele, todo o seu impacto caiu sobre não cristãos. Tendo notado a diferença entre as respostas cristãs e não cristãs à praga, ele diz sobre os não cristãos em Alexandria, fala do bispo Dionísio. No início da doença, os não cristãos empurraram os doentes para longe e expulsavam seus próprios entes queridos de casa, jogando-os nas estradas antes mesmo de morrerem, tratando cadáveres não enterrados como se fossem terra, esperando assim evitar a propagação e o contágio da doença fatal. Mas mesmo fazendo tudo o que podiam, achavam que seria difícil escapar. A fala do pastor Moses Lee prossegue. Se a resposta não cristã à praga era caracterizada, não cristã, era caracterizada por autoproteção, autopreservação e a evitação dos doentes a todo custo, a resposta cristã era o exato oposto. De acordo com o bispo Dionísio de Alexandria, a praga serviu, vejam só, como educação e teste para os cristãos. Numa descrição detalhada de como os cristãos reagiram à praga em Alexandria, ele escreve dizendo que, fala dele, os melhores dentre eles serviram honrosamente os doentes, até que eles mesmos pegaram a doença e morreram. Cito ipsis literis a fala do bispo Dionísio de Alexandria. Muitos de nossos irmãos cristãos mostraram amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmos e pensando apenas no seu próximo. Indiferentes ao perigo, eles cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-os em Cristo. Com eles partiram desta vida serenamente felizes, pois foram infectados por outros com a doença, provocando em si mesmos a doença de seus vizinhos e aceitando alegremente suas dores. A pergunta que nós nos fazemos agora é esta: qual foi a perspectiva daqueles cristãos? Por que se expuseram a ser ministros de Cristo com risco da própria vida? Por que, em sua ânsia por serem agradáveis a Deus, tornaram-se, no dizer do bispo Dionísio, indiferentes ao perigo? Muitos crentes de hoje diriam que eles foram absolutamente inconsequentes e irresponsáveis, imaturos. Mas foi justamente essa postura que manteve o cristianismo vivo. Talvez a profecia de Miqueias nos traga uma resposta muito clara a respeito destas coisas. Estamos juntos? Miqueias capítulo 2, verso 10, diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Levantai-vos e andai, diz o profeta, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. De aproximadamente 739 a.C. a 686 a.C., Miqueias profetizou, curiosamente, aos dois reinos de Israel, ao norte e ao sul. Ele é um dos poucos profetas menores cujo ministério está nas duas alas de Israel. Parte da profecia de Miqueias, ou boa parte dessa profecia, é composta de denúncia de ricos impiedosos que, apoiados pela lei, eles tinham respaldo legal, apoiados pela lei, tomavam vestes
terras, bens em geral dos pobres, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Leis e autoridades injustas, diz a profecia de Miqueias, oprimiam os pobres. E juntamente com esses poderosos injustos, os profetas anunciavam coisas boas em vez de denunciar o pecado. Apoiavam o mal, os profetas apoiavam o mal e mandavam Miqueias se calar. Esse é o quadro político-religioso no qual Miqueias está dizendo: levantem-se e saiam. O contexto é a injusta desapropriação que os poderosos faziam, tirando os pobres de suas casas. É denunciado em Miqueias capítulo 2, verso 9, nos seguintes termos. Veja só o que Miqueias diz. Um verso antes do verso que acabo de ler, que é o verso 10. Lançais fora as mulheres de meu povo do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Vocês estão desterrando, vocês estão desapropriando casas, usando poder político, usando leis injustas, estão tirando as mulheres dos seus lares queridos, estão tirando dos filhinhos delas a minha leveza, a minha glória. A essas famílias, homens, mulheres e crianças sem casa, vítimas de ganância, vítimas de abuso de poder, a essas famílias a palavra de Deus se dirige, mandando-as sair. Levantai-vos e andai, diz o verso 10, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Em síntese, preste muita atenção. A fala do profeta Miqueias, cujo nome tem o mesmo sentido de Miguel, quem é como Deus. A fala de Miqueias é esta: não é possível descansar numa terra de impiedade. Ninguém descansa enquanto o mal governa. Não há descanso na terra de impiedade. Essa é a síntese da fala de Miqueias aqui, em Miqueias 2, verso 10. Somente quando a glória do Senhor brilhasse sobre Israel, os dispersos voltariam às suas propriedades. E a profecia de Miqueias diz que isso certamente aconteceria. Essa era a promessa do Senhor nos versos 12 e 13, desse mesmo capítulo 2. O Senhor diz, por meio de Miqueias: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à sua frente. O rei, o Messias. Até que chegasse o rei, o povo de Deus não encontraria lugar de descanso sequer em sua terra natal. Para o povo de Deus, presta atenção, para o povo de Deus, não há descanso sequer em sua terra natal. Mesmo se porventura permanecessem na terra de Israel, encontrar-se-iam, diz o texto, em meio à corrupção que destrói. A esperança do Israel piedoso, do povo de Deus verdadeiro no meio do povo chamado povo de Deus. A esperança do Israel piedoso não seria simplesmente irem para um novo lugar. A esperança do Israel piedoso seria a chegada de um novo rei. O Messias, o Salvador. Quando o Messias chegasse, ele os congregaria no aprisco. O Messias os levaria às águas de repouso.
o Messias. Se para a parcela piedosa do Israel terreno, o descanso viria com a chegada do Messias, para nós cristãos, o descanso se dá ou na volta de Cristo, ou no encontro com Ele por meio da morte. Eu vou pedir para os instrumentos pararem um pouquinho, por favor, Mateus. Preste muita atenção. Para o salvo, eu não estou falando do crente, do religioso, não estou falando de nada disso. Eu estou falando do salvo. Para o salvo, a morte nada mais é que um chamado ao descanso, a uma intimidade maior com Deus, sem a distância do pecado, no paraíso. O salvo, a ver com serenidade e mesmo com expectativa. Jamais com medo. O salvo. A igreja no Ocidente precisa entender o que a igreja primitiva entendeu. O que a igreja perseguida continua a entender. Porque ela existe. A igreja no Ocidente precisa saber que ainda chegará o momento do justo descansar. Isso não é possível em meio à imundícia, em meio à corrupção que destrói, diz Miqueias 2. Nesse ponto, e os instrumentos continuarão em silêncio, por favor, preciso retomar trechos da mensagem que preguei no dia 8 deste mês, no funeral de minha mãe. Vocês que me ouviram no funeral e depois na última quarta, por favor, não pensem que o luto está me deixando obcecado. Não é isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Chegará o momento de eu não mais falar sobre essas coisas, mas essa hora ainda não chegou. Preciso lhes recontar parte da história de minha mãe, alguém que lutou e que, enfim, descansou. A mensagem que preguei no funeral de mamãe tinha por título: Com minha mãe aprendi a caminhar. Eila. Segundas, terças e quintas eram dias de culto de consagração. Na segunda, às 7 da manhã, caminhávamos alguns quilômetros por cerca de 1 hora, eu era garoto, até a Assembleia de Deus de Bento Ribeiro. Era o culto da irmã Solange. Aquele culto ia das 8 da manhã até as 11 da noite, e mamãe fazia parte do círculo de oração. Nem sempre almoçávamos, ainda que irmã Solange servisse almoço gratuito. Mamãe jejuava e por vezes eu seguia seu exemplo. Com minha mãe aprendi a jejuar. Nas terças de manhã nós íamos para a irmã Erundina, era o culto na irmã Erundina. Eu não me lembro bem se era na terça de tarde ou na quinta de manhã, que íamos para o culto do pastor Josué, na congregação da Assembleia de Deus de Marechal Hermes. Também não lembro bem se na terça ou na quinta noite íamos para o culto de libertação, na Souza Marques, no colégio Souza Marques. De uma coisa eu sei, minha mãe buscava. Ela não estava simplesmente correndo atrás de bênçãos, de revelações, nada disso. Longe, muito longe disso. Foi com minha mãe que aprendi a pedir o batismo no Espírito Santo. Quantas vezes no culto do pastor Josué, ela ia à frente para ser batizada pelo fogo de Deus, e eu segui as pegadas da minha mãe. Quantas e quantas e quantas vezes ela se trancava no quarto com a Bíblia e o cantor cristão, ou com a Bíblia e a harpa cristã, em meio às dificuldades que não eram poucas, mamãe separava aqueles momentos para jejum e oração. Sobre adversidades, eu lembro do dia em que fomos atingidos com as fortes chuvas de verão que assolaram o Rio de Janeiro. Para que vocês tenham ideia, naquele ano, literalmente nesse dia da tempestade, havia carro que ficou em cima de carro levado por correnteza e carro que ficou pendurado em galho de árvore. O Rio de Janeiro estava um caos total, quilômetros e mais quilômetros de engarrafamento. Eu saí da faculdade, na época eu fazia contábeis, peguei o ônibus
mas o ônibus não conseguia cruzar os montes de lama nas ruas. A inundação, o engarrafamento a perder de vista. O Rio de Janeiro se transformara num total caos. Eu tive que descer do ônibus, seguir a pé alguns quilômetros, cruzando trechos alagados, para conseguir chegar em casa. Quando entrei, minha mãe chorava muito, desesperada, porque a lama tinha tomado conta de tudo dentro da nossa casa. Uma enxurrada de lama desceu da encosta atrás da casa em que morávamos em Jacarepaguá e encheu a casa, fazendo-nos perder alguns bens. Como eu gostaria de ter podido chegar mais cedo, só para ela ter mais alguém ao lado, mas eu não consegui. Mamãe tirou 60 baldes de lama de dentro de casa. Aquele era o reino dela, sua casa, que ela cuidava com tanto carinho, quanto carinho. Mamãe foi uma excelente dona de casa. No ano de 95, eu cursei o CPOR do Rio de Janeiro. Foram dias muito difíceis para mim. Papai ganhava pouco, eu ajudava em casa com todo o ticket de alimentação que recebia do estágio que fazia no Banco do Brasil e boa parte do meu salário. O irmão da igreja, hoje com 90 anos de idade, esse irmão, tio Reni, me ajudava com vales transporte, porque de algum modo ele sabia que mesmo eu trabalhando quase não tinha dinheiro. Eu dormia mais ou menos entre 23h30 e meia-noite, e no máximo às 4h45 eu tinha que estar em pé, tinha que estar de pé para pegar o ônibus e estar às 6h30 em forma, desfilando para o comandante, lá no centro do Rio de Janeiro. Minha mãe acordava um pouco antes de mim, como eu ajudava em casa com os tickets de alimentação. Não tinha condição nenhuma de lanchar na rua, saía 5h15 mais ou menos de casa, só iria voltar às 11 da noite. É claro, eu precisava comer alguma coisa, então minha mãe acordava antes de mim e preparava comida. Eu só voltaria às 11 da noite. Eu tinha minha mãe. Ela preparava minha marmita com todo carinho, procurava colocar uma fruta na marmita, ela cuidava da casa e cuidava de nós, seus filhos. Por muitos anos, as vacas foram muito magras. Quantas vezes, na falta de uma roupa nova para o fim do ano, mamãe ia para a máquina de costura e dava um jeito. Ela fazia uma camisa, ela reformava uma calça, tingia uma roupa surrada para ficar com cara de nova. E aí nós tínhamos uma roupa nova para usar na igreja, fosse no Natal, fosse no Ano Novo. Uma mulher extraordinária. Uma vez, nós voltávamos, eu contei isso na quarta-feira, e reconto. Voltávamos de um culto evangelístico na favela da Barreira, na rua Henrique de Góes. Os traficantes começaram a arrastar um jovem no meio da rua, na frente de todos nós. Mandaram que as pessoas entrassem nas suas casas, pois iriam executar o rapaz. Nós não morávamos naquele lugar. No meio da rua estávamos, no meio da rua continuamos, mas mamãe estava ali e começou a fazer o que sabia fazer muito bem. Mamãe começou a orar. E eu orei, seguindo o exemplo de minha mãe. Por intervenção divina, os criminosos descarregaram, isso é real, tá, gente? Eles descarregaram as armas no rapaz, jogaram num valão, no Rio de Janeiro, e descarregaram as armas, mas o rapaz conseguiu escapar com vida e se entregou a Cristo. Na quinta-feira, dia 6 deste mês, eu acompanhava a mamãe no hospital. A respiração dela estava muito ruidosa. Orei e fui ler a Bíblia. Já li a Bíblia várias vezes, mas naquela noite o Senhor me levou a um texto que pareceu completamente novo para mim. O texto era Isaías 57, versos 1 e 2, na King James. Ora, o justo perece, e ninguém reflete sobre isso em seu íntimo. Homens piedosos são arrebatados, e ninguém compreende que os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. Aqueles que praticam a justiça usufruirão da paz, encontrarão pleno descanso na morte. Eu li esse texto, fiquei reflexivo. Não havia, eu estava todo o tempo ali em oração, lutando em oração, não havia nenhuma presença má naquele quarto. Era como se a morte não estivesse ali. Se ela é uma presença ruim, ali ela não estava. Apaguei a luz, deitei-me na poltrona de acompanhante
E estranhei, porque depois que apaguei a luz, não estava mais quase ouvindo a respiração de minha mãe. Eram mais ou menos 23h38. Eu levantei, acendi a luz, fiquei parado de frente para minha mãe, vendo a sua respiração bem fraquinha. Fiquei parado a essa distância, olhando rosto a rosto. A respiração foi parando, até que cessou totalmente. Chamei os enfermeiros, chamei o médico plantonista. O médico colocou esse estetoscópio no peito de mamãe, com muita humanidade, tocou no meu ombro, e com toda a gentileza ele me disse: descansou. Descansou. Aquele médico não sabia o que o Senhor tinha me falado 3 ou 4 minutos antes de mamãe partir. Se ela estivesse consciente, diria o que Estevão disse em Atos 7,56, quando ele estava sendo apedrejado. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Minha mãe, Nazir, de fato, descansou. E eu digo isso porque nem todos descansam. Não descansam aqui e não descansam no porvir. Nem todos se arrependem dos seus pecados, nem todos têm esperança de salvação. Mas graças a Deus, mamãe se arrependeu. E eu gostaria que vocês redobrassem a atenção. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo porque nossos primeiros pais pecaram. Herdamos o pecado de Adão e Eva, como uma semente encravada na nossa carne. A morte passou a todos nós, e por causa disso mesmo, nós precisamos morrer. Entretanto, Deus espera que vivamos. Ele assumiu nossas culpas na cruz do Calvário, pela morte de seu Filho amado. Deus não oferece perdão, preste muita atenção nisso. Deus não oferece perdão ignorando os nossos pecados, fingindo que eles não existem. Não. Isso seria completamente impossível a um Deus santo e justo. Deus, diz Isaías capítulo 6, verso 3, Deus é santo, santo, santo. Ele nos oferece perdão de pecados, porque seu Filho já sofreu a condenação. Jesus, Filho de Deus, Deus mesmo, assumiu nossa culpa para que nos seja atribuída a sua inocência. Nós chegamos à presença de Deus pela morte com a inocência do próprio Filho de Deus. Nós não entramos no paraíso, o morto, salvo, não entra no paraíso com justiça própria. Ele entra no paraíso vestido da inocência de Cristo. Mamãe creu nisso, seus pecados foram perdoados, foi salva pela fé em Jesus, passou pelos portais do paraíso vestida da santidade de Jesus. E por causa disso eu preciso lhes dizer algo absolutamente estranho, surpreendente, escandaloso nas Escrituras. O salvo é recebido por ser justificado em Cristo Jesus e por receber a própria inocência de Cristo. O salvo é recebido no paraíso como se fora o próprio Cristo entrando em sua glória. Essa é a recepção do salvo. E é por causa disso mesmo que a Bíblia não economiza elogios aos vencedores. Aqueles que forem fiéis até a morte, esses são os vencedores. A Bíblia não poupa elogios a eles, dizendo: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso é absolutamente radical. Nenhum judeu conceberia uma honra dessas. Mas isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se aqui
O sopro de vida convivia com o pecado na carne, agora o sopro retornou para Deus, a natureza decadente morreu, Nazir está com Cristo no paraíso, bem como todos os salvos que partiram antes de nós, e eles não estão dormindo, ainda que estejam dormindo. É essa figura que o apóstolo Paulo usa em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, a metáfora do sono para falar da morte dos salvos. Só que Paulo fala sobre os salvos dormindo, para dizer o seguinte: quanto à morte dos seguidores de Jesus em relação a este mundo, diga comigo, a este mundo. Em relação a este mundo, eles estão como que dormindo, porque fecharam os olhos para reabri-los no dia da ressurreição. É como um sono. Mas em relação à eternidade, eles estão conscientes no paraíso com Jesus. Por causa da fé em Cristo, minha mãe e os demais salvos hão de ressuscitar. Os corpos dos salvos, diz a Escritura, não ficarão na sepultura, eles receberão corpos glorificados. Do modo como Adão foi feito do pó da terra, a Bíblia deixa claro que Deus fará corpos novos para os ressurretos. Isso ocorre na volta de Cristo, quando Ele aparece nas nuvens do céu, diz Mateus 24, e então soa a trombeta de Deus, diz 1 Coríntios capítulo 15. E eu quero finalizar agora o sermão do funeral de minha mãe. Será propriamente este corpo que há de ressurgir? A Bíblia diz que não propriamente este corpo. A Bíblia diz que este corpo é a semente do corpo novo. Este corpo precisa ser desfeito pela morte, para dar lugar ao corpo da ressurreição, que há de ser um corpo sem pecado. Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 37, quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita um corpo imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Até que esse grande dia chegue. Grande dia da ressurreição dos salvos. Minha mãe e os demais salvos, todos os seguidores de Cristo, estarão no paraíso. Se você ainda não segue a Cristo, se você ainda não caminha, peça perdão pelos seus pecados e decida seguir a Cristo. Este é um dia de salvação. Se você já é um servo, uma serva de Cristo, continue a sê-lo até o fim. Não pare no meio da jornada, pois Miqueias capítulo 2, verso 10 diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Vamos dizer isso juntos? Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Preste atenção. Se não é aqui o nosso descanso absoluto, de outro lado, somente em Cristo nós temos qualquer possibilidade de descanso. Servi-lo não é um fardo, mesmo quando envolve risco ou a própria morte. Pois o salvo, eu não estou falando do religioso, eu estou falando do salvo. O salvo serve iluminado pela palavra de Deus, pela presença de Deus e pelas promessas de Deus. Deus conduz o salvo
até a consumação das suas promessas. Para que isso se concretize, é preciso levar Deus a sério e é preciso contar realmente com Ele. Jesus diz algo com o qual iremos encerrar a mensagem. Precisamos meditar nessas palavras. Um texto que virou mexeu, eu e minha esposa comentamos em casa, a ele retornamos, especialmente o verso 8, e que por diversas vezes já o citei aqui neste púlpito também. Lucas 18, versos 2 a 8. Na verdade, começo no verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Diga, não a quis. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos entender alguns pontos para finalizarmos. Primeiro, essa designação que aparece no verso 6, o juiz iníquo, e que aparece no verso 2 como um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Essa designação desse homem, desse juiz, parece caracterizá-lo como alguém que se corrompe por dinheiro. É um homem que se vende, esse juiz. Segundo, quando o texto diz, no verso 2, que ele não respeitava homem algum, a ideia é mesmo de um homem que fazia pouco caso de tudo que lhe diziam ou lhe pediam. Quem chegasse, quem comparecesse diante dele e dissesse alguma coisa, isso quase nunca era levado a sério. Ele não estava nem aí. Esse era o juiz. No verso 3, a Bíblia diz que uma viúva vinha ter com ele. A nossa mente naturalmente imagina uma idosa, mas não é esse necessariamente o caso, porque nesse período da história de Israel, a mulher, de um modo geral, a moça, de um modo geral, se casava entre 13 e 14 anos de idade. Por conseguinte, muitas moças bem jovens eram viúvas em Israel. E desde cedo, portanto, desamparadas, caso não tivessem filhos e parentes para delas cuidarem. Em quarto lugar, o texto diz que a viúva traz a queixa individualmente ao juiz. Ela não comparece perante um tribunal. Questões individuais seriam possivelmente questões ligadas a uma dívida, penhora de bens ou uma parte da herança que lhe era devida e lhe estava sendo negada. Ou seja, está implícito no texto, já que ela chega diretamente ao juiz e não a um tribunal, está implícito que é uma questão financeira de uma mulher que é possivelmente pobre, que não vai comprar o juiz que, sendo iníquo, se vende por dinheiro. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia já vinha dizendo que viúvas e órfãos eram pessoas indefesas e carentes de ajuda. E possivelmente também, ainda nas entrelinhas, pelo fato de ela comparecer diretamente diante do juiz e não a um tribunal, possivelmente esse processo é contra alguém influente, de posses. E a única ferramenta que essa viúva tem é a constância. A única estratégia dela
é repetidamente apelar ao juiz. Ela não tem outra coisa a fazer. Estamos juntos no pensamento? Esse é o contexto. Eu pedi para vocês repetirem, ele não a quis atender, porque a expressão no grego que aparece aí nesse verso 4, tem a força de, ele não ousava atendê-la. Ele sabia da causa da mulher, ela era pertinaz, insistente, mas ele não queria se envolver com aquilo. No verso 5 o texto diz que por fim ele cede. E aí ele diz, porque esta viúva, o termo que aparece aqui como essa nuance não temos como ver no português. O esta aqui é tão depreciativo, o termo é tão depreciativo, é tão desprezando a mulher, como quando o filho mais velho, em Lucas capítulo 15, diz para o pai de família, este teu filho, que gastou os bens com prostitutas, agora retorna. É uma fala desprezando mesmo. O mesmo modo que o juiz utiliza para se referir à viúva. Ele diz, porque esta viúva, essa mulher aí, me azucrina os nervos, para que ela, eu vou atendê-la para que ela, em suas lamúrias, não me irrite mais, não torre mais a minha paciência. É o que ele está dizendo. Ele não tem medo de essa viúva ser violenta, mas ele está incomodado. E a amolação dessa mulher o leva a ceder. O juiz está saturado da lamúria. O juiz apenas quer paz, ele não está compadecido, ele só quer sossego. Um explorador britânico chamado Henry Baker Tristan, numa obra chamada Costumes Orientais nas Terras da Bíblia, ele descreve em detalhes uma sessão do tribunal de Nísibis, na Mesopotâmia. Olha só que interessante. Eu acho que esse texto de Jesus aqui não é a única história do tipo no Oriente. Narrativa de um explorador britânico sobre um tribunal na Mesopotâmia. Diante da entrada assentava-se o Cadi, um juiz islâmico, meio sepultado em almofadas e em redor dele os secretários. A população se acotovelava na parte anterior da sala. Cada um exigia que sua causa fosse tratada primeiro. Os mais sagazes cochichavam com os secretários, davam-lhes taxas, propinas, e eram prontamente atendidos e liberados. Compravam os julgamentos. Nesse meio tempo, porém, uma pobre mulher, à margem, interrompia continuamente o processo, gritando alto por justiça. Ela foi mandada calar-se rigorosamente e se contou como censura que ela vinha ali todos os dias. Como a mulher da Bíblia, a viúva da Bíblia, essa aqui na Mesopotâmia era tão insistente, todos os dias. E aí ela disse, e virei, disse ela, até que o Cadi me ouça. Por fim, ao terminar a sessão, perguntou impaciente o Cadi, o que quer a mulher? Sua história foi logo contada. Cobradores de impostos a forçavam a pagar, embora o único filho dela tivesse sido chamado para o serviço militar. O caso foi logo decidido. Assim, ela foi recompensada pela sua constância. Olha só, se ela tivesse dinheiro para pagar um dos secretários, teria obtido seu direito muito mais cedo. Joaquim Jeremias, um teólogo, diz, eis uma analogia moderna exata do texto de Lucas 18, verso 2 e seguintes. A corrupção nos tribunais não é algo novo, né? Isso foi relatado em 1894. O verso 7 deveria ser traduzido mais ou menos assim. Não haveria Deus de apressar-se a ajudar os seus eleitos, Ele que os ouve com paciência quando gritam a Ele dia e noite. Não haveria Deus de se apressar a ajudar os seus eleitos, Ele que os ouve com paciência quando gritam a Ele dia e noite.
O texto diz que Deus, bem depressa, imediatamente, sem que os seus servos possam imaginar quando, imediatamente Ele os ajudará. Aleluia. Deus dará descanso final aos fiéis. A igreja está aí? Deus dará descanso final aos fiéis. Mas a parábola termina, a história termina com uma seriedade muito profunda e rompendo completamente com a narrativa. Jesus contou a história. Deus atenderá aos fiéis, sim ou não? Deus dará livramento, sim. Dará descanso, amém? Ok, e aí Jesus entra e diz: mas o Filho do Homem, à sua vinda, achará acaso a fé sobre a terra? Jesus rompeu o pensamento. Ele entra com algo completamente surpreendente. Por quê? Jesus tinha começado no verso 1 dizendo que a oração deve ser perseverante. O dever de orar sempre, sem nunca desanimar. Vamos finalizar. Se aquele juiz brutal, que nega à viúva audiência, mas que por fim, depois de tanta demora, socorre a viúva na sua angústia, unicamente para se ver livre da contínua amolação, incômodo da requerente. Jesus está dizendo: quanto mais Deus, agora veja só, Deus atende aos pobres com uma paciência que nunca se desgasta. Deus ouve os eleitos. Deus sente no seu coração a angústia dos salvos. Deus depressa lhes trará a redenção. Mas pensemos no seguinte: se esse verso 8 nos faz supor, e esse é o final da mensagem, que essa fala de Jesus sobre o juiz e a viúva foi dita aos discípulos, então essa fala foi ocasionada pela preocupação e angústia dos discípulos perante a hora da angústia de Jesus, que sem poupá-los, anunciou versos antes estas palavras. Lucas 17:33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Jesus está falando sobre um Deus que ouve e responde, que é melhor que qualquer juiz. Mas depois encerra voltando ao pensamento que ele havia lançado para os discípulos. Quem poderá se manter até o fim? Eu gostaria que você, com muito amor, com muito carinho, perguntasse para o seu irmão, para o seu vizinho, para essa pessoa bonita, cheirosa que está aí perto de você. Pergunta para ela quem ficará de pé até o fim. Não tenham medo das perseguições. São eleitos de Deus vocês. Deus ouvirá o seu clamor. Não tenham medo da morte. Ela já está vencida na vida do salvo. Deus ouvirá o clamor dos fiéis, se necessário for, diz a Bíblia, disse Jesus, até mesmo encurtando o tempo da angústia. Marcos 13, verso 20, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria.
mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo que Deus está em guerra com o diabo, que há uma luta feroz do bem contra o mal, no sentido radical. Eu disse à minha esposa, isso é falso. Deus não entra em guerra nenhuma com o diabo. A Bíblia diz que só com o sopro da sua boca ele desfaz o maligno. Mas isso implica no seguinte, presta muita atenção nisso. Todas as lutas destes dias não são uma luta do bem contra o mal em sentido radical, mas em sentido estrito. Todas as lutas destes dias são o teste da igreja e só dela. Isso é só o teste da igreja. Toda esta era é isso. Deus é vencedor, Cristo já venceu. Agora cabe a eu e você passarmos no teste da fé. A mim e a você. É a luta do bem contra o mal. Que luta do bem contra o mal? Luta do bem contra o mal? O diabo está vencido. Morte perdeu, inferno perdeu. Acabou. Luta do bem contra o mal. É a luta da igreja contra a incredulidade. Essa é a luta. Agora a igreja põe em curso a vitória que Cristo já conquistou. Estou numa luta aqui, pastor. Aleluia, eu também estou. Estamos juntos na luta. É o nosso teste. Quem vai ser aprovado? Não há dúvida nenhuma sobre Deus. Deus é amor? Deus é forte? Deus socorre? Aleluia. Mas a pergunta de Jesus é: será que o Filho do Homem, à sua vinda, achará a fé nesse Deus que é bom, que é forte, que socorre? Será que o Filho do Homem achará fé nessas coisas sobre a terra, quando ele voltar? Por isso, Miqueias continua com a sua profecia soando aos nossos ouvidos: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Lutem, resistam, creiam, avancem, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Que Deus nos abençoe. Amém.